Povo de Deus, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje estamos reunidos em mais uma quarta-feira, no nosso culto doméstico, culto de estudo da Palavra do Senhor. No entanto, um pouco diferente, porque, como vocês sabem, deu uma pane lá, um problema técnico no computador do Gesimar, lá da Rose. Eles consertaram em parte, porque tem uma peça que está chegando, que envolve o HD, que é a memória do computador. E é o Gesimar e a Rose que fazem toda a edição dos nossos cultos, né, já desde a pandemia, unindo cada parte, preparando musiquinha, vinhetas e tudo mais. Então hoje vai ser somente eu aqui com uma breve reflexão para vocês, e juntos a gente sempre aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Beleza? Assim que tiver consertado direitinho, a gente volta àquela qualidade que temos, uma boa qualidade dos nossos cultos semanais, e sempre tudo que fazemos para a casa do Senhor, fazemos com inteligência, com dedicação, com excelência e com zelo. Amém? Como vocês sabem, estamos em campanha de missões nacionais. Jesus transforma. E no domingo passado a gente abriu essa campanha. Esteve conosco lá o pastor Alceni, pastor de missões da Igreja Batista Curuçá, e já começamos a aprender a música oficial que fala que Jesus transforma. E o texto é 2 Coríntios 5,17, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Antes de fazer uma breve reflexão, gostaria então de passar alguns números para vocês, que é uma prestação de contas que a nossa Junta de Missões faz. E esses dados são até maio agora de 2024. Foram 1.164 batismos em todos os projetos que a gente tem pelo Brasil. Nós temos hoje 1.079 missionários diretos e mais 575 radicais. Quem são esses radicais? São os temporários, que participam durante um ano, Radical Amazônia, Radical Cristolândia, Radical Sertão. Então se dedicam por um período curto. Nós acolhemos 384 refugiados lá na Vila Minha Pátria, que fica no interior de São Paulo, numa fazenda, que foi feito um comodato com a Junta de Missões, e assim nós temos acolhido pessoas que vêm de outros países, principalmente onde existe perseguição. Nós ressocializamos 174 pessoas, homens e mulheres, oriundos da Cristolândia, que nós temos, se não me engano, 47 unidades. Então, o grande desafio é ressocializar, reinserir essa pessoa no ambiente de vida. Também foram 2.880 visitas às capelanias prisionais, 6 novas igrejas foram plantadas, 41 projetos de revitalização de igrejas, quase 1 milhão, irmãos, de refeições através dos nossos projetos sociais, e 26 mil pessoas foram atendidas pelo projeto Novo Sorriso, que envolve as carretas que rodam pelo Brasil, o barco missionário e outros projetos também, que durante esse mês a gente vai trazer à memória para que você saiba o que Deus está fazendo através da nossa junta, de toda a equipe, ok? O texto que a gente vai meditar nessa noite fala do quanto o apóstolo Paulo era zeloso. Então ele vai escrever 1 Coríntios, 2 Coríntios. A segunda carta de Coríntios era uma forma que o apóstolo Paulo estava de defender seu ministério por causa de mentiras, por causa de calúnias, por causa de gente que atacava ele muito, e outros queriam se aproveitar com doutrinas que não eram a doutrina de Cristo. Então, todas as vezes que eu e você vivemos o Evangelho, onde quer que estejamos, seremos perseguidos. No caso do apóstolo Paulo, ele como pastor, como professor, mestre, como missionário e líder, o ataque era muito maior, principalmente onde tudo estava acontecendo. Então, na realidade de hoje, eu como pastor, quantas vezes já fui atacado, já fui de todas as formas agredido verbalmente, perseguições, difamações. Quando você quer pregar a palavra, você vive pela palavra e você não compactua com aquilo que está errado à sua volta. Isso é um padrão para todos nós. E a palavra de Deus diz que
todos aqueles que viverem piedosamente serão perseguidos. O próprio Cristo, que é o nosso Senhor, foi para a cruz por causa disso. Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai falar sobre a questão do nosso corpo, do tabernáculo, que está envelhecendo, que ele vai acabar, mas nós iremos morar na eternidade, um outro corpo, a glorificação, um tabernáculo feito pelas mãos divinas, as mãos de Deus. E enquanto isso não chega, nós vamos sendo revestidos pelo Senhor, né? Porque Ele preparou. E Ele fala de ânimo, para que as pessoas não desistam diante das lutas do dia a dia e da própria perseguição. Dentro do seu zelo, Ele vai sempre trazer a questão que envolve gloriar-se, não por causa da aparência, mas daquilo que está no coração. Aí no 13 ele diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura ou é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí quando você segue um pouquinho, versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Texto que você conhece. E o apóstolo Paulo, então, vai sempre com muito cuidado, inspirado pelo Espírito Santo, por uma capacidade extraordinária, cognitiva, de escrita profunda para a nossa alma, para a nossa vida. E desse pedaço que a gente leu, o mais conhecido é esse, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, vocês já me ouviram pregar centenas de vezes, nesses anos todos que eu estou na igreja. E sempre prego para vocês e trago a memória de que Jesus ele não veio criar uma religião. Ele é a religião no sentido puro da palavra. Religare, do latim, que significa religação. Jesus religa a criatura com o Criador. Amém? Quando você pensar em religião, pensa nisso. Nós criticamos a religiosidade das instituições, daquilo que o homem criou como um caminho para alcançar as benesses de Deus. Esquece isso porque isso não existe, é pela graça. Lemos agora que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Jesus é o nosso Salvador. No tema, essa camiseta já é bem conhecida, Jesus transforma. É só Ele quem transforma. A igreja, a instituição, não transforma. Igreja nenhuma transforma ninguém. Quem transforma é Jesus, ele faz parte então da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. No entanto, como corpo de Cristo, nós anunciamos essa reconciliação. Por isso nós pregamos que só Jesus Cristo salva. Mas é só Ele que transforma. A denominação batista não transforma. A PIB de Cascadura não transforma. Eu não transformo ninguém. Você não transforma ninguém. Sofrimento não muda ninguém, irmãos. Porque Jesus veio para mudar o nosso caráter, tirar a visão do pecado, do domínio do pecado de nós, que é uma herança adâmica.
Então ele está falando de que Jesus, pela morte de um só, todos morreram, e pela ressurreição de um só, todos ressuscitaram. Então, o chamado de Jesus é para nova criação, é uma nova vida. Então, não é uma pessoa velha que vem desenvolver novos hábitos. Não, a ação de Jesus é por dentro de nós. E a partir dessa mudança do nosso caráter, tudo vai mudar. É interessante que, quando nós pensamos nessa palavra, né, o novo aqui, o grego é interessante porque ele traz mais desenvolvimento para as palavras. Então, esse novo é aquilo que não foi usado. Perfeito? Então, quando eu vou comprar uma camisa nova, ninguém usou ela. Não tem o suor de ninguém ali, não tem o cheiro de ninguém, é zero bala. Um carro, um eletrodoméstico. Então, tem a perspectiva de não ser usado, mas ao mesmo tempo é algo que significa um tipo diferente. Um modelo de carro que é novo. Ele é um carro novo que ninguém usou ainda, mas ele é um modelo novo que não existia. A língua fala desse algo exclusivo e algo que é incomum. Então aquilo que é muito usado deixa de ser novo e um monte de gente tem. O que o apóstolo Paulo fala é que quando Jesus vem até nós, ele não está falando de simplesmente dar uma guaribada, passar uma maquiagem. É uma nova criação. E quando a gente lê esse texto, a gente precisa ir aonde, como eu sempre falo, lá em João 3, quando Jesus está no diálogo com Nicodemos. Ele diz que é necessário nascer de novo. Aí ele diz da água e do Espírito. Porque não dá para a gente voltar para o ventre de nossa mãe. E mesmo que nós voltássemos para o ventre de nossa mãe, nós nasceríamos em pecado. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, quando o Espírito Santo de Deus traz essa reflexão para a gente, esse ensino, nova criatura é. Então, essa nova criação é a partir de Cristo sempre. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que ir lá na ressurreição de Jesus. Jesus morre na sexta-feira, que é o sexto dia, não é isso? E o sexto dia da criação era a criação do homem e da mulher. Jesus morre, descansa no sétimo dia e ele ressuscita no primeiro dia da semana e uma nova criação começa. Então, todos aqueles que são discípulos de Jesus, eles nasceram de novo do Espírito, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Então, nós estamos vivos intelectualmente, cognitivamente, a nossa alma, a psique, a inteligência, a fala, tudo funciona. Mas o espírito está morto. Por isso que vive no pecado, na desobediência. Então, quando Jesus nos salva, nos converte, e ele sopra o sopro da nova vida, esse espírito começa a viver em Cristo e vai dirigindo a nossa vida. Quando nós pensamos que somos o que o texto diz de uma nova criatura, é verdadeiramente isso. No entanto, não é um passe de mágica, não é no estalar de dedos. Por quê? Porque eu e você, quando nascemos, saímos do ventre de nossas mães, a gente não falava. No máximo a gente chorava. A gente não andava. A gente não conseguia, não tinha dente na boca. Não conseguia nem mastigar, a gente mamava, a gente não conseguia, não tinha controle sobre as nossas necessidades fisiológicas. A gente dependia de todo mundo para nos vestir, para dar banho, para comer. Quando existe um novo nascimento espiritual, existe esse desenvolvimento que é a santificação, e nós vamos aprendendo, ensinados pelo Espírito, pela sua palavra. E vamos no amadurecimento dessa nova criatura. No entanto, esse Espírito vive em nós e nós vamos nessa militando da carne e o Espírito, que o texto diz. E eu e você lutamos todos os dias contra os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso pecado, o nosso ego.
E se vivemos em sinceridade com o Senhor, travamos isso com sinceridade. Então, na campanha desse ano, e da mensagem que é tão simples, e eu sempre falo para vocês, fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Mas às vezes nós estamos tanto tempo dentro da igreja, no contexto de igreja, parece que Jesus não fez nada, a gente já nasceu pronto, e não é bem assim que funciona. Mas se o Espírito está em nós, nós teremos sempre a humildade de reconhecer o que fizemos. Quando ele diz nova criatura é uma ação externa, é uma ação de Deus para comigo, para com você. Lembrando sempre que eu e você estamos vivos hoje, porque os nossos pais se uniram em amor, em paixão, em sexo e nos geraram. No Espírito foi pela palavra de Deus. O Espírito veio sobre nós. Aleluia por isso. Ele vai dizer que as coisas velhas já passaram. Irmãos, no momento em que o Senhor nos salva, o que ficou para trás, ficou para trás. Aqueles pecados, a incredulidade, a dúvida, o medo, todas as coisas ficaram para trás, morreram. O que significa? Que Deus nunca vai jogar na sua cara e na minha esses pecados. Mas nós, quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas? As pessoas falham conosco. As pessoas vêm nos pedir perdão, desculpa, e a gente perdoa e desculpa, mas em algum momento fala assim, mas lembra aquilo que você fez? Ou às vezes a pessoa salva por Jesus, teve uma vida pregressa com muito mais aventuras de pecado, já está em Jesus, está na igreja, mas de repente alguém conhece, ou é da sua família, ou da nossa família, em algum momento diz assim, mas você fez isso, isso e isso. Aí magoa a pessoa. Jesus não faz isso. Por quê? Porque não teria sentido. Eu vou te salvar, mas qualquer vacilo que você der, eu vou enfiar o dedo na ferida, não é assim que o pessoal fala? Então, ficou para trás. Você que me ouve agora, que talvez não anda com Jesus, no dia que você for salvo por Jesus, tudo vai ficar para trás. E você vai sentir isso. Você que caminha com Jesus, cuidado para não ficar olhando para uma vida pregressa ou com saudade de alguma coisa que está lá, tentando ressuscitar o velho homem, a velha mulher. Então ficaram para trás, não vão contar mais nada, não tem uma ficha sua lá, um currículo, né? Não é assim que a gente vê nas reportagens, fulano foi preso, ele tem passagem pela polícia. Ou de repente você leva uma vida... E às vezes a gente parece que é só novela, filme, série ou livro que diz isso. Mas não, às vezes a pessoa tem uma vida nova, mas chega alguém, de repente na hora de dar oportunidade, vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa foi alcoólatra durante muito tempo, ou um usuário de drogas. Ele conseguiu vencer, ele está limpo 10 anos, ele parou de usar maconha, de cocaína, que seja, beber, o que seja, né? Mas de repente vai para um lugar... E de repente é para o emprego e alguém fica sabendo de alguma coisa, tá vendo fulano aí? Mas ele era pinguço. Aí a pessoa perde o emprego, a oportunidade. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você conheça alguém. É para ilustrar o que Jesus não faz conosco. Ficou para trás? Ficou para trás. Você precisa deixar alguma coisa para trás? Deixa para trás. Belezinha? Ele vai dizer que nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que significa novo? Significa que vem uma nova história para a gente. E vamos vivendo aquilo que Jesus viveu, o novo de Jesus, a vida de abundância que Jesus veio trazer para mim e para você. Então, o que destrói muitas vezes? É a religiosidade. E a proposta e o chamado de Jesus para mim e para você não tem nada a ver com o discurso religioso ou com frequentar a igreja, por mais que nós tenhamos que congregar a igreja, mas não idolatrar a estrutura, prédios e instituições, cargos, tudo isso que vocês estão cansados de saber e de me ouvir falar, porque as pessoas são medidas por isso. Olha a pandemia.
ficamos tantos meses dentro de casa, deixamos de ser cristãos, deixamos de viver o novo de Cristo, deixamos de falar do amor de Jesus de forma nenhuma. Agora, a religiosidade é fraca, é fácil. Ir no domingo, ir na igreja todo domingo, dá um dinheiro, irmãos. Coisa mais fácil, entregar um dinheiro de oferta, de gratidão, participar de um projeto. Nossos projetos missionários são todos sociais, se você pensar. É distribuir. Vocês viram aqui os números? 26 mil pessoas foram atendidas no projeto odontológico. Todo mundo faz isso aí. Ah, quantas refeições? 1 milhão. Um montão de gente faz. São estratégias que a gente usa por amor a Cristo, ações humanitárias, na expectativa de que essas pessoas possam receber Jesus. Não como moeda de troca, mas como uma forma de chegar até elas. Aí tem investimento alto, pesado. Perfeito? E se não fizer, irmãos, quem vai fazer? O dinheiro sempre teve, Deus sempre enviou os recursos. Quando nós pensamos nessa nova vida, irmãos, é uma nova maneira de pensar, é um novo caráter, é uma nova maneira de agir. Então a pessoa que vivia fazendo fofoca, quando Jesus salva ela para de falar mal dos outros. E fuja desse tipo de gente. Ô pessoalzinho do inferno, né? Fala mal dos outros, tem uma vida destruída, tem inveja dos outros, e aí ela procura destruir as pessoas. Ah, aquele que era desonesto, aquele que era mentiroso, aquele que... Aí tudo isso que a gente conhece mudou. E a gente vai trilhar as boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas. Quem faz isso? Jesus. Não é nenhuma estrutura teológica, não é nenhum chamamento. Não é. A igreja não é partido político, a igreja não é uma ONG, a igreja não é uma filosofia. A igreja é o corpo de Cristo, o evangelho é uma pessoa. Aleluia por isso. E que você que me ouve nesse momento, querido irmão, querido amigo, sua família, nós possamos juntos vivermos tudo que o Senhor preparou para nós. Apesar de que aqui na terra não conseguiremos viver a plenitude. Isso só viveremos na eternidade com o Senhor. Mas a gente pode mudar algumas coisas a cada dia na nossa vida. Diante desse chamado, precisamos sempre alinhar e realinhar a nossa caminhada. Como você tem vivido com o Senhor Jesus, como você tem vivido na sua comunidade de fé, se você é da PIB de Cascadura, temos vivido um tempo maravilhoso de paz, de alegria, de comunhão, de avivamento. Se você é de outra igreja, da mesma forma, o quanto você investe em missões, o quanto você fala de Jesus. Esse é o grande desafio para mim e para você. Vou tentar ilustrar aqui de uma forma de coisas do meu dia a dia. Como vocês sabem, falei acho que domingo retrasado, passado, voltei a caminhar, cuidar um pouco mais da saúde, porque eu estava um pouco sedentário, fiz alguns exames, aí o colesterol aumentou, o triglicerídeo aumentou, enfim, preciso emagrecer, uma gordurinha no fígado, então você tem que mudar hábitos, não é isso? Então o que eu fiz? Eu caminho segunda, quarta e sexta lá no Maracanã, levanto 7h30, 8 horas, saio daqui de casa, minha rua vai... Desculpa aí, a garganta travou aqui. Vou caminhando até o Maracanã, dou 2 voltas, pelo menos inicialmente, espero melhorar, dar mais. Volto para casa, isso dá 1h30, eu ando aproximadamente 8 quilômetros. Então, como é que eu faço? Eu não levo chave, eu não levo os óculos, eu não levo celular, nem carteira, nem dinheiro, nem nada. Eu vou sem nada disso. Primariamente, não levando essas coisas, eu estou mais leve, né? Não fico com peso a mais, perfeito? Em segundo lugar, essas coisas não vão me atrapalhar, preocupado com o óculos cair, um incômodo, o telefone tocar, né? Algum ruído, não vou. Terceira coisa, não vou ficar preocupado se eu vou ser assaltado. Vivemos na cidade, porque o celular vai estar no bolso da bermuda, do short, alguém vai querer, não estou preocupado. Como eu estou sem essas coisas todas, eu mantenho meu foco ali na minha caminhada. Aproveito para orar, ir cantando, pensando, ruminando sobre as coisas de Deus da minha própria vida, para que eu possa melhorar.
mas você tem que desenvolver esse hábito. Aí volto, chego em casa, tomo um banho, tomo um café, vou para minhas leituras, questões de trabalho, igreja, outros negócios, família, e já sinto já mudanças no meu corpo e tudo mais. Mas a gente tem que tomar uma atitude. Jesus nos transforma, Ele que vem. Esse processo de transformação ele é diário para todos nós. Então todas as mudanças e atitudes e escolhas que fazemos, elas trazem frutos. Esse exemplo que eu dei, com certeza, vai trazer um fruto melhor para mim, até porque eu sempre pratiquei isso, mas depois da pandemia fiquei meio devagarinho, meio preguiçoso. Porém, a gente precisa cuidar bem do nosso tabernáculo. Diante do que eu falei, diante do exemplo que eu dei, a minha palavra de fé para você, de encorajamento é: continue amando Jesus, continue mudando hábitos, continue lendo a Bíblia, continue em oração, continue em jejum, fazendo jejum se você faz, continue abençoando as pessoas. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. O que ficou lá para trás, ficou lá para trás. Temos um novo para andar, para viver. Eu e você não sabemos quanto tempo viveremos. Hoje é terça-feira à noite, estou gravando aqui, você só vai ver na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã. Nós temos tantas possibilidades e a gente vai dependendo do Senhor a cada amanhecer. É a oportunidade que o Senhor nos dá. Diante disso, viva com alegria. E aí, ouvindo uma palavra essa semana interessante, desses pequenas reflexões que a gente vê, a pessoa falou assim: você pode ficar ao lado de uma pessoa muito bonita sempre, mas você não vai ficar bonito igual a ela. Você pode conviver e ficar ao lado de uma pessoa milionária ou bilionária, mas você não vai ficar rico e bilionário como ela. Mas se você andar com alguém que é alegre e feliz, você também viverá a alegria dele, será abençoado pela alegria dele, pela felicidade dele e sua também. Então nós podemos andar com pessoas bonitas ou não bonitas, pessoas com dinheiro ou sem dinheiro, mas principalmente com pessoas que conhecem a alegria de Cristo Jesus, que foram transformadas pelo Senhor e vivem em alegria, em paz, com fé, em harmonia com o Criador. E aí juntos nós vamos trabalhando para quê? Para reconciliar outras pessoas com Jesus, segundo a palavra dele. Amém? Lembrando, queridos, que dia 28 de setembro, último sábado, vamos recomeçar a Escola de Líderes com um novo módulo, tá bom? Venha fazer parte, de 9 a meio-dia, de 15 em 15 dias, se organize para isso. No outro domingo, 29, nós teremos a peça Semeadores da Cia Logos. Organize sua agenda, traga convidados, ok? E no próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir, na Escola Bíblica Dominical, no culto de adoração e louvor, fazendo campanha de missões e sabendo que o Senhor nos ama de forma intencional e incondicional. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tchau, tchau!